Oi, gente! Atendendo a um pedido de uma das inscritas aqui do canal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma forma de bolo como essa no torno. Meu nome é Lucitane e esse é mais um vídeo do Cada Coisa Ateliê. Bom, pessoal, para começar o nosso vídeo, eu queria fazer algumas observações a respeito do formato da nossa forma que eu considero importantes para que ela possa funcionar de maneira correta. Então, aqui nesse papel, eu vou fazer um desenho de um esquema de como seria o corte da nossa forma de bolo. Então, aqui é como se eu estivesse cortando a forma nesse sentido. O que é importante observar? A parede da minha forma, ela precisa ter um ângulo mais aberto para que a boca da minha forma fique maior do que a base e com isso eu consiga desenformar meu bolo. Porque o que acontece? Se eu faço no outro sentido, de maneira que a base fique maior do que a boca, o bolo nunca vai sair daqui de dentro. E se eu subir essa parede reta também, a chance dela fechar, porque a tendência da cerâmica é que a parede feche um pouco à medida que ela vai secando. Então, é muito importante que a gente faça essa parede com um ângulo mais aberto para que a boca fique maior do que a base. E da mesma forma, então, o ângulo dessa parte central da minha forma, ele tem que ser de acordo que cada parte da forma fique com a boca mais larga do que a base, para que a gente consiga desenformar o nosso bolo depois que ele fica pronto. Então, agora a gente vai para o torno e eu vou mostrar para vocês como seguir daí. Bom, gente, então, começando aqui o nosso projeto, quando eu recebi o pedido para fazer esse vídeo, eu nunca tinha feito uma forma de bolo. Então, eu fiz essa aqui como protótipo. Eu achei que ela ficou boa, ela ficou com um tamanho bom, porque ela está com 22 centímetros de diâmetro, mas eu acabei achando que ela ficou baixa. Ela ficou com 5,5 centímetros de altura. Então, eu usei 1,5 kg de argila para poder fazer essa forma. Aí, para poder fazer essa de hoje, então, eu peguei 2 kg de argila e já amassei essa argila para tirar todo o ar que possa estar contido dentro dela. E aí, então, eu fiz um esqueminha aqui e eu vou colocar a base com 20 centímetros de diâmetro, vou aumentar a altura para 9 centímetros e vou deixar 26 centímetros a boca, porque quando ela seca ela vai diminuir, certo? E para poder deixar a parede também um pouco mais grossa. Então, eu já tenho aqui os meus 2 kg de argila que eu já amassei. Agora eu vou centralizar essa argila para começar a fazer o nosso projeto. Lembrando que é muito importante que a gente faça em cima de uma peça de madeira, porque a gente não vai conseguir tirar, se a gente fizer direto no torno, a gente não consegue tirar essa peça do torno, porque ela é uma peça muito grande e por ela ter o centro furado, ela acaba ficando muito frágil e correndo risco de entortar. Então a gente vai deixar secar em cima da madeira. Então, primeiramente, a gente centraliza essa massa, subindo e descendo quantas vezes forem necessárias, até eu sentir que ela está bem centralizada aqui no meu torno. E aí, então, eu abro um disco com praticamente o diâmetro que eu quero da minha base. Aqui ele tá com 18, eu vou querer o diâmetro com 20,
mas eu vou deixar com 18 porque à medida que a gente vai abrindo o fundo, ele vai chegar na medida que eu quero. Então, primeiramente eu vou fazer o buraco, que é o buraco da nossa forma, né? O buraco central. Então, como esse buraco central ele é vazado, eu vou encostar meu dedo até a madeira e vou abrir até eu conseguir mais ou menos 6 centímetros de diâmetro no centro. Então eu vou até o fundo e puxo de maneira que eu consiga abrir esse buraco. Então, tá com 5,5, quando eu for trabalhar, ele vai abrir um pouquinho mais. Feito isso, agora eu vou fazer o fundo da minha forma. Como eu preciso ter argila no fundo, então agora eu vou chegar com o meu dedo até faltando 2 centímetros mais ou menos aqui no fundo para deixar um tanto de argila bom para eu poder fazer o acabamento. E vou deixar também 1 centímetro aqui para a gente trabalhar o meio da forma. Então eu vou marcar mais ou menos um dedo, que é mais ou menos 1 centímetro, afundar meu dedo e abrir o fundo da forma. Então aqui, olha, o fundo dela tá com 20 centímetros e agora com a agulha a gente vai medir, tá mais ou menos 1,5, 2, que é o suficiente para a gente poder dar um acabamento e deixar com uma espessura boa para que ela não possa rachar. Outra coisa muito importante que a gente faz para ela não rachar é compactar esse fundo, que é o que eu estou fazendo agora. A gente precisa ir e voltar fazendo uma leve pressão para baixo para que essa argila fique bem distribuída no fundo e assim não correr o risco dela rachar quando ela estiver secando ou quando ela estiver no torno. Então eu vou e volto, compactando esse fundo e distribuindo essa argila de maneira homogênea no fundo da forma. Toda peça que a gente vai fazer, a gente precisa fazer isso, porque senão ela corre o risco de rachar. Pronto. Agora que eu já fiz isso, eu vou trabalhar o centro. Por que eu trabalho o centro primeiro do que as bordas? Primeiro porque a borda, por ter um diâmetro muito grande, se eu ficar rodando depois ela muito rápida para trabalhar o centro, ela pode desabar e também fica difícil, né? Porque se eu trabalhar o centro com a borda já alta, ela vai me impossibilitar aqui um trabalho mais fácil. Então eu vou primeiro trabalhar o centro para depois trabalhar as paredes externas da minha forma. Então eu vou lá embaixo, fazendo uma leve pressão nas paredes para que ela possa subir. Então eu vou fazer esse movimento de apertar a parede e ir subindo para que a parede vá afinando e ficando mais alta. Lembrando que esse ângulo tem que ser fechado, então a gente vai fazer mais ou menos um cone invertido aqui, para que eu possa, então, quando o bolo estiver pronto, ter facilidade de desenformar. Vou secando à medida que eu vou trabalhando.
Algumas pessoas gostam de deixar esse centro aberto e mais alto do que a parte externa. Eu gosto de fazer ele mais ou menos da altura da parte externa, porque eu acho que na hora da gente colocar o prato por cima da forma para poder desenformar o bolo, eu acho que fica mais fácil. Aqui eu tô notando que ela subiu de maneira desigual. Então o que eu posso fazer? Eu venho com a minha agulha aqui e vou cortar essa pontinha para poder igualar a altura da parede. Vou lá de novo, quantas vezes eu achar necessário, até que a espessura da parede fique boa. Vou pegar uma esponjinha para secar lá dentro, para não ficar com excesso de água, porque isso prejudica na hora de secar minha peça. E como a peça é uma peça muito grande, ela tem que secar de maneira mais homogênea possível para também não rachar, porque se uma parte estiver muito úmida e a outra muito seca, a peça se movimenta e com isso a tendência é ela rachar. Agora, como é que eu vou fazer para poder fechar aqui essa forma? Porque eu gosto desse centro fechado. Eu vou então subir mais um pouco, aí eu posso fazer por fora uma pressão. E essa pontinha eu vou virar para dentro. E pressionar um pouquinho para baixo, até que esse diâmetro vá fechando. Então aqui eu vou subindo e estreitando até chegar na ponta. Chegou lá em cima, agora eu faço uma pressão para baixo para a argila distribuir nesse centro e fechar o buraquinho que tinha aqui no centro. Volto tirando o excesso de água e alisando essa parede para que ela fique o mais homogênea possível, para na hora de fazer meu bolo não ter nenhuma irregularidade na parede que possa impedir do meu bolo sair facilmente da forma. O meu centro aqui tá com mais ou menos 8 centímetros, que é um tamanho bom, porque a minha parede externa eu vou fazer mais ou menos com 9, ele vai ficar um pouquinho mais baixo e aí fica do jeito que eu prefiro. Agora eu vou trabalhar a parede externa da minha forma. Então eu vou começar a subi-la reta para que ela não desabe durante o processo. Depois que eu ver que a espessura tá que a parede está com uma espessura que eu quero, aí sim eu vou dar o ângulo abrindo para que a gente faça aquele formato que eu expliquei no início do vídeo. Então eu molho por dentro e por fora e vou trabalhar a parede externa da minha forma. Sempre que eu subo, eu compacto aqui em cima para não acontecer igual aconteceu no meio, dela subir de maneira irregular. Então aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz, né? Faço uma pressão desde lá de baixo até lá em cima, para que a parede vá afinando e subindo. A velocidade do torno nesse momento é de acordo com a destreza de cada um. Quem tem mais habilidade consegue trabalhar com uma velocidade mais rápida. Quem não tiver tanta habilidade pode ir fazendo
girando mais lentamente para ela subir bem direitinho, sem subir torta. Então sequei, volto lá, molho por dentro e por fora para meu dedo escorregar. Vou desde lá de baixo subindo essa parede. Lembrando aqui que como eu vou abrir esse ângulo, essa parede aqui em cima não pode estar muito fina, porque senão na hora que eu abrir, a argila que está aqui vai acabar rachando. Ela precisa ter uma espessura suficiente para chegar à forma final dela, sem rachar. Então vou lá embaixo de novo. E ela tá quase na altura que eu preciso, porque ela tá, eu vendo pelo centro aqui, eu vejo que ela já tá quase com os 8, ela está com os 8 centímetros. Eu vou subir mais um pouco, porque na hora que eu abrir, essa altura vai diminuir um pouco, na hora que eu abrir o ângulo. Então eu vou mais uma vez. Chego lá em cima, faço uma pinça para poder igualar a borda. Vou secar novamente. E aqui por dentro eu já tô dando uma curvatura na parede da forma para que ela possa ficar bem lisinha. Vou medir mais uma vez. Pronto, agora ela já está com os 9 centímetros. Na hora que eu vou abrir, ela vai chegar praticamente nos 8, que é o que tá o nosso centro aqui. Então agora eu posso tanto abrir com a mão esse ângulo da boca, como eu posso utilizar uma ferramenta. Eu gosto primeiramente de abrir com a mão e depois eu venho com a ferramenta alisando essa parede e dando o acabamento final. Então aqui eu já tô abrindo, eu vou desde lá de baixo e aí a mão de dentro já vem um pouco mais deitada para que eu consiga fazer esse ângulo mais aberto. Então agora vocês podem notar que a boca dela está mais larga do que a base. E aqui eu tenho os 26 centímetros, que era o que eu tinha planejado inicialmente. Então agora eu vou só secar. Eu não tô vendo nem a necessidade de usar outra ferramenta, porque eu achei que a parede ficou bem certinha aqui por dentro. Aqui por fora é natural que esse ângulo não esteja exatamente igual lá de dentro, porque na parte de baixo da peça sempre fica um excesso de argila que a gente vai retirar quando a gente for fazer o acabamento.
Mas aqui eu posso tirar um pouquinho desse excesso, passando a ferramenta, para facilitar depois no processo de dar acabamento. Pronto, agora eu não vou mexer mais, eu achei que ela ficou com um formato bom, um tamanho bom de parede. Vou passar a linha 2 vezes para a gente soltar a peça da madeira, porque se a gente não fizer isso, a peça não solta da madeira depois. Passo uma vez e passo a segunda vez. E agora eu vou esperar essa peça secar o suficiente para eu poder dar o nosso acabamento. Então aqui a gente tem a nossa forma. E provavelmente eu vou conseguir voltar daqui uns 2 dias para a gente dar acabamento e dar seguimento ao nosso vídeo. Então, gente, dando seguimento aqui ao nosso vídeo, hoje nós vamos dar acabamento na nossa forma de bolo. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz para ajudar a centralizar e fixar essa peça no torno. Eu peguei uma bolacha de madeira como essa, que já tem os furos aqui de acordo com o meu torno, e colei uma espuma. Essa espuma aqui, ela tem 2,5 centímetros de espessura e não precisa ser muito maior do que isso não. E fiz então os círculos que vão me facilitar a centralizar a minha peça aqui no torno, e a espuma evita que a peça fique dançando na hora de eu dar acabamento. E adaptei também essa bacia maior, porque quando a peça é muito grande, eu notei que ela ficava, que a rebarba da argila, ela voava para fora do torno e fazia muita bagunça aqui no ateliê. Então eu cortei uma bacia maior e adaptei aqui no meu torno para conseguir recolher essas rebarbas da argila, para que eu pudesse depois reciclar com mais facilidade. Então agora eu vou pegar a minha peça para poder dar seguimento aqui ao nosso vídeo. Então aqui eu tenho a minha forma de bolo já com 2 dias de seca. O que é importante observar? A minha peça, ela não está em ponto de osso, que é aquele ponto mais seco da peça que antecede a nossa primeira queima, né? Que é a queima de biscoito. Então aqui a gente consegue ainda ver que ela tá macia o suficiente para eu poder dar o acabamento, mas não tá muito mole a ponto de deformar na hora que eu for exercer essa pressão. Então a rebarba, desculpa, a rebarba da argila vai sair sem ficar deformando a peça. E os círculos que eu fiz lá embaixo na minha espuma vão me auxiliar aqui na hora de centralizar. Então eu coloco mais ou menos aonde eu acho que ela está centralizada e verifico aqui se ela centralizou direitinho. Com meu dedo parado, se ela encostar em algum lugar muito mais do que em outro, é sinal de que ela está fora do lugar. Aqui eu tô vendo que ela está girando bem no eixo dela, então aqui eu posso dar acabamento. Vocês podem ver que ela tá muito retinha aqui, que aqui tem aquele excesso de argila que eu comentei com vocês, que vai ficando, e é normal que fique no fundo da peça na hora que a gente está fazendo a peça no torno, e é justamente esse excesso que eu vou tirar agora. Eu gosto de usar 2 ferramentas para dar esse acabamento. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui para tirar o excesso da minha argila, e essa aqui que eles chamam de formato de pera, como ela é maior aqui, para eu poder acertar o fundo, eu gosto muito de acertar com essa peça, com essa ferramenta. Então vamos começar a dar o nosso acabamento. Não precisa girar de maneira muito rápida. Aqui vocês vão sentindo o suficiente para poder conseguir tirar essa rebarba sem deixar a peça sambar muito aqui no meu torno. A espuma ajuda muito a fixar essa peça sem machucar a peça.
E aqui eu vou arredondando então essa forma, tirando aquele excesso que fica aqui nessa lateral. Essa rebarba toda de argila eu consigo reciclar depois. E o interessante aqui é justamente deixar a parede o mais homogênea possível, desde da base da minha peça até o final, para que ela não entorte na hora de secar ou no forno e nem trinque também. Aqui eu já acho que ela tá quase no formato final. Pronto, a parte de fora já acho que já tá. Que eu já tirei o excesso todo que eu precisava tirar. Que ela já tá numa boa espessura. Agora eu vou trabalhar a parte do centro da mesma maneira. Porém, como o meu diâmetro aqui é menor, eu vou trabalhar com uma peça um pouquinho menor. Uma ferramenta menor. E vou fazer da mesma maneira. Faço uma pressão na parede e vou arredondando, tirando o excesso de argila que fica na base da minha peça aqui. Aqui eu tô sentindo que a minha parte central, ela tá um pouco mais úmida. Você vê que aqui, olha, ela dá até para amassar a argila. Ela tá um pouco mais úmida que a parte de fora, então eu vou com muito cuidado aqui, ou eu posso também esperar um pouquinho mais para ela endurecer. Mas como eu tô fazendo o vídeo para vocês aqui, eu vou insistir, mas de maneira bem rigorosa, para não deformar a minha peça. Porque quando ela tá muito molhada, ao invés dela desgastar e tirar o excesso da argila, ela pode só deformar e não dar a forma final que eu pretendo. Lembrando a vocês que aqui eu tenho 2 dias que eu fiz essa peça, mas isso vai depender muito da temperatura e umidade da região de vocês. Então é muito mais importante aprender o ponto em que eu devo fazer esse acabamento do que simplesmente a contagem de tempo, né? Contagem de dias, porque isso vai variar muito. Varia, inclusive, dependendo da época do ano, né? Quando a gente está no verão, que chove muito e o tempo fica mais úmido, a peça demora mais para secar do que no inverno, que é uma época mais seca. Bom, eu já arredondei agora essa parte central, então eu vou igualar o fundo da minha peça. E para isso, então, eu gosto dessa ferramenta maior, porque ela pega uma extensão maior da peça aqui em cima e fica mais fácil de eu igualar esse fundo. Porque na hora que eu tiro ela da madeira, isso aqui pode ficar um pouco desigual. E é nessa hora aqui que eu vou deixar ela bem retinha. Para na hora que eu fizer o meu bolo lá, ele também não subir torto, né? Porque se a forma estiver torta no fundo, provavelmente ele vai subir torto também.
Pronto, agora que eu cheguei então na forma final, eu vou passar uma esponjinha só para tirar essas marquinhas listradinhas que podem ficar na ferramenta. A esponja tá mais para seca, tá levemente umedecida. E depois que eu faço isso, eu gosto de vir com uma espátula de silicone para poder alisar essa parede. Muita gente usa cartão de crédito que já venceu, que faz a mesma função aqui nesse acabamento. Ele vai alisar e tirar essas marquinhas da minha ferramenta. E ele ajuda a tirar esse excesso de lama que fica na minha peça. Quanto mais úmido, mais tira esse excesso. Pronto, e agora nesse momento então, eu vou pegar o carimbo da minha marca e vou marcar a minha peça. Tem gente que gosta de assinar, tem gente que gosta de carimbar. E aqui então a gente tem a nossa forma de bolo acabada. E agora o que é muito importante? Peças muito grandes, quando elas estão secando, a tendência é a parte superior secar mais rápido que a parte inferior da peça, porque a água vai evaporando e essa parte de cima aqui, a tendência dela é secar mais rápido. A gente sabe que quando a peça de cerâmica quando a argila vai secando, ela vai perdendo água e vai retraindo. O que acontece se eu deixar essa peça secando ao ar livre, ou no sol, ou recebendo vento? Essa parte de cima, como ela vai secando mais rápido, ela vai mexer, enquanto a parte de baixo ainda não, porque ela tá mais úmida, correto? Então é muito importante deixar secando da maneira mais homogênea possível, porque senão nessa mexida ela pode ou entortar e deformar a minha peça enquanto ela tá secando, ou então ela pode até trincar, se essa parte superior secar muito mais rápido que a parte inferior. Então, o que eu gosto de fazer? Nesse momento agora, eu vou pegar então uma bolacha de madeira, vou colocar por cima dela um jornal que vai ajudar a puxar a umidade da base da minha peça. Fazer isso aqui com uma mão só é meio complicado, mas vamos lá. E o que esse jornal vai auxiliar também? Quando essa peça começar a secar e for mexendo, ela não vai, como ela é uma peça pesada, ela não vai ficar agarrada, porque o jornal vai movimentar junto com ela. Então, o risco dela trincar é menor. Venho agora com outra folha de jornal, ponho por cima e venho com um plástico e cubro por cima desse jornal. Dessa forma, eu vou garantir que a peça vai secar bem lentamente e da maneira mais uniforme possível. E com isso, então, ela vai deformar menos e correr menos o risco de trincar durante o processo de secagem. Aí agora eu vou deixar assim até eu ver que ela tá num ponto, quase no ponto de osso, aí eu posso tirar esse plástico e deixá-la terminar de secar para levar ao forno de biscoito, que é a nossa primeira queima. Bom, gente,
Antes de terminar o nosso vídeo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a nossa forma depois que eu fiz a primeira queima, que é a queima de biscoito a 980 graus no forno cerâmico. E gostaria de fazer uma última consideração. A base da minha forma, que lá no início do meu projeto tinha 20 centímetros, depois da primeira queima já passou para 19 centímetros. E a altura da minha peça, que tinha 9 centímetros, agora está com 8 centímetros. Porém, a boca da minha peça, que eu tinha deixado com 26 centímetros, agora está com 23 centímetros. Ou seja, enquanto a base e a altura da peça perderam 1 centímetro cada uma, a boca da minha peça perdeu 3 centímetros, o que comprova que durante todo o processo de secagem, a tendência da argila é fechar um pouco a parede. E aí, então, a importância da gente deixar aquele ângulo mais aberto para que no final do processo a boca da minha peça não fique menor do que a base e eu consiga, então, desenformar meu bolo depois que ele ficar pronto. Eu espero que minhas dicas tenham ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem lá nos comentários, que sempre que possível eu vou tentar atender a todos. Um beijo e até a próxima! Tchau!